Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra cujo título é Uma Vida com Propósito. E o que é uma vida com propósito? Ter uma vida com propósito é procurar sentido da vida. E essa procura, irmãos, pelo sentido da vida, tem intrigado as pessoas por séculos e séculos. E isso porque nós começamos por nós mesmos. Preocupamos-nos com o saber. O que eu quero ser? O que eu devo fazer da minha vida? E aí por diante. Com certeza você não descobrirá o significado de sua vida em livros. Não. Muito menos em filmes ou seminários e nem olhando dentro de si mesmo. A verdade é que você não se criou. Não há como dizer para que você foi criado. Para descobrir o propósito para o qual você foi criado, existem duas opções. Uma delas é a especulação. É escolhida pela maioria das pessoas que vivem de suposições. A outra opção é a revelação. Para se saber como um invento funciona, nós perguntamos para o seu inventor. Descobrir o propósito da sua vida, como ela funciona, nós também temos de pedir para o inventor, aquele que nos deu vida. Então nós temos de perguntar a Deus. Mas como perguntar a Deus? É fácil, irmãos. Quando Deus criou o homem, ele também deu um manual do proprietário. Esse manual, que a Bíblia Sagrada, ela explica por que estamos vivos, como a vida funciona e o que evitar e o que esperar para o nosso futuro. Deus não é apenas o ponto de partida para a nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir o propósito para a sua vida, volte para a palavra de Deus e não para a sabedoria do mundo. A Bíblia diz: é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito da nossa vida. Não são palavras minhas, está lá escrito no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 11. Então, através da Bíblia, você descobre a sua identidade e o propósito através de um relacionamento com Cristo Jesus. Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. Mesmo antes de você nascer, ele já tinha um propósito para a sua vida. O propósito da sua vida cabe em um outro propósito muito maior que Deus planejou para a eternidade. Um versículo para memorizar
diz que todas as coisas foram criadas para ele e nele encontra um propósito. Está lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, irmãos. Então nós temos uma pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso lembrar-me de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Irmãos, é interessante, porque nós não estamos aqui para viver para nós. Você não vai descobrir porque você tem de viver para Deus e não para você mesmo. Você não vai descobrir esse propósito da vida olhando para você mesmo. Por isso, irmãos, todos nós precisamos nos voltar para Deus e para Cristo. Porque Cristo Jesus é o único caminho para nós chegarmos a Deus. Olha o que ele falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Está lá no livro de João, capítulo 14, versículo 3. Olhe para esse ensino de Cristo. Ele nos fala claramente, pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Está lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 25. Então, irmãos, você foi feito por Deus e para Deus. Por isso, se você está vivendo longe de Deus, você está vivendo para si ou para os outros e não para Deus. E assim você nunca será plenamente feliz e realizado. Veja o que Paulo diz. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ele escreveu para os Romanos, capítulo 8, versículo 6. E note bem, irmão. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida. Ele é a fonte de vida para a nossa vida. Se você deseja entender o sentido da vida, volte-se para a palavra de Deus e não para a sabedoria desse mundo. Se você olhar para dentro de si e para o mundo, você não vai descobrir o propósito de sua vida. Porque isso não tem a ver com você, e sim com Ele, com Deus. Uma questão essencial que você pode perguntar: por que eu estou vivo? Qual é a minha razão de ser? Uma coisa é certa, Deus nunca cria nada sem um propósito. Toda planta, todo animal, todo ser humano, se você está vivo, significa que Deus tem um propósito para a sua vida, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. E todas, irmão, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. A Bíblia nos diz claramente que você foi feito por 5 razões. A primeira, planejamento para louvor a Deus. Deus nos criou para louvarmos, para que nós possamos
verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. A segunda, formados para pertencermos à família de Deus. Ele teve um único filho, Cristo Jesus. Mas ele nos quer que sejamos co-irmãos de Cristo. Terceiro, fomos criados para nos tornarmos como Cristo Jesus. Para sermos uma cópia perfeita de Cristo Jesus. Um ser inabalável, sem mácula, adoradores perpétuos para Deus. A quarta, nós somos moldados para servir. Se nós somos semelhantes a Cristo, nós teremos que ser igual a Ele. Ele foi claro, Ele falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então nossa função nessa terra é servir e não ser servido. E o quinto, você foi feito para uma missão. Então, irmãos, você tem uma missão nessa terra. E você não sairá dela sem antes que tenha cumprido essa missão. A não ser que você volte as suas costas para o teu Deus que te criou e passa a pertencer para o inimigo dele, o inimigo de nossas vidas. Sabe, irmãos, se você perder essas 5 razões, você perderá a razão de sua existência. Sim. Você não é um acidente, você não foi um acidente na criação. Você foi planejado por Deus. Um planejamento para que você viva segundo os propósitos de Deus. Acredite, irmãos. Acredite. Acredite realmente. Você não está aqui para sempre. Não. A vida na Terra é uma preparação para a vida eterna. Você precisa entender que está aqui temporariamente. É como se você tivesse um visto de permanência temporária num país estrangeiro. Deus criou o homem no princípio para ter comunhão com ele, ter um relacionamento com os outros homens, relacionamento de trabalho e o domínio sobre a terra. Porém, com a queda do homem no pecado, a comunhão com Deus foi quebrada. Nós perdemos aquelas características que nós tínhamos iniciais. Ser semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus. O relacionamento que nós tínhamos com Deus e com as outras pessoas normalmente não são tão bons. O trabalho parece sempre ter seus pontos ruins. E o homem se esforça para manter uma ilusão de domínio sobre a natureza. Seja sobre o tempo, seja sobre as ervas, em um campo ou jardim. No novo céu, irmãos, e a nova terra, o homem será envolvido com todas essas coisas de novo, mas em um estado restaurado,
um estado de perfeição, irmãos. Mas como alguém se torna um dos que irá alcançar o novo céu e a nova terra? É por isso que nós estamos nessa terra. É o que nós devemos fazer agora. Só há sentido na próxima vida quando a maldição do pecado for removido. Jesus Cristo, Filho de Deus, deixou o seu lar lá no céu, tornou-se completamente humano e ao mesmo tempo em que reteve sua completa divindade e veio para a terra para pagar o preço pela nossa vida eterna e também para dar sentido a essa vida, como foi a nossa natureza. Amém.